Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje, na aula de número 21, vamos resolver a sua atividade número 10. Então, sem mais delongas, vamos lá. Estava bem facinho, né? Acho que estava bem tranquilo. A questão falava assim: observe a figura a seguir e determine quais os vetores que, letra A, têm a mesma direção na vertical. Então, a gente vai observar, né? Aqui ele está perguntando a respeito de direção, sentido, intensidade, que seria o módulo, né? São as três características dos vetores. Então, vamos lá. Aqueles que têm a mesma direção na vertical. Nós identificamos aqui o vetor A, o vetor E e o vetor F, que estão na direção vertical. Lembrando que direção é tudo que termina com AL, vertical, horizontal ou diagonal. Nesse caso, na vertical, está aí esses três, A, E e F. Letra B, tem módulo, tem mesmo sentido norte. Então, aqueles que apontam para cima, né, para o norte, aí, segundo a rosa dos ventos, seria o vetor A e o vetor F. Tem a mesma intensidade, o mesmo módulo. Então, a gente observa aqui que são duas unidades, né? Então, temos o A, que tem duas unidades, o B, duas unidades, o E, o F tem duas unidades, né? A gente observa que tem dois aqui que são semelhantes, que é o C e o D, mas eles não têm duas unidades de módulo, tá? É um pouquinho maior aí do que duas unidades. A gente precisaria fazer aqui um Pitágoras, né? Para determinar aqui qual seria a hipotenusa, aqui, o tamanho desse vetor. Tudo bem? Letra D, são iguais e verticais. Aqueles são idênticos e verticais seria o A e o F. São exatamente iguais esses vetores. Próximo daí, né? Tem a mesma direção horizontal. Aqueles que estão na horizontal, deitados, seria o B e o G, né? Que estão deitados na horizontal. F tem a mesma direção oblíqua. Oblíqua, pessoal, é o mesmo que diagonal. Tá bom? Então, aqueles que têm a mesma direção na diagonal seria o C e o D. A próxima tem o mesmo sentido nordeste. Também seria o C e o D, seguindo a rosa dos ventos, né? Nordeste é uma mistura de norte com o leste. Então, está aqui, nordeste seria o C e o D também. E são iguais diagonais, os únicos que nós temos na diagonal são iguais sim, seria o C e o D também. Próxima questão, quantos sentidos possui uma direção? Ora, pessoal, eu posso ir tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, né? Ou então, se a gente pega na direção vertical, nós temos de cima para baixo ou de baixo para cima. Sempre vão ser duas as direções, né? Tudo aquilo que vai, volta, certo? Muito bem, são grandezas escalares, o tempo, deslocamento e força. Será mesmo? Não, o tempo, pessoal, o deslocamento e a força são grandezas vetoriais. A força, novamente aqui, né, grandeza vetorial, velocidade e aceleração. Essas três seriam grandezas vetoriais. A letra C, tempo é uma grandeza escalar, temperatura é uma grandeza escalar e volume também é uma grandeza escalar. Para quem não se lembra a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, é que as grandezas vetoriais carecem de direção e sentido, já as escalares não precisam de direção nem sentido. Por exemplo, o tempo, a temperatura e o volume não carecem nem de direção e nem de sentido. Não faz nem sentido eu falar a temperatura, a direção da temperatura, se a temperatura seria na vertical, na horizontal, se o volume é na horizontal, né? Se o tempo é da esquerda para a direita, não faz sentido nenhum. Então, está aqui grandezas escalares, tempo, temperatura e volume. Bom, próxima. Verifique quais são as grandezas escalares vetoriais nas afirmações abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, em cada um desses casos, a gente vai classificar se a grandeza que está sendo tratada aqui ela é vetorial ou escalar. Então, vamos lá. A primeira, o deslocamento de um avião foi de 100 km na direção norte do Brasil. Então, ele já está indicando aqui para você a direção, né, e o sentido, né? Direção e o sentido. Muito bem, então isso daqui, deslocamento, só pode ser uma grandeza vetorial. A próxima, vetorial, vou colocar um Vzinho aqui de vetorial. A área da residência a ser construída é de 120 metros. Pessoal, área, não faz sentido eu dizer área na vertical ou área na horizontal. Área é apenas um número, né? Uma medida de um número, então ele é escalar. Muito bem, a próxima. A força necessária para colocar uma caixa de 10 kg em uma prateleira é de 100 N. Então, força. Força eu tenho que dizer para onde eu estou aplicando, né? Então, é uma grandeza vetorial também.
4. A velocidade marcada no velocímetro de um automóvel é de 80 km por hora. Então, velocidade, eu tenho que dizer para onde está sendo essa velocidade, qual a direção e o seu sentido, então ela também é uma grandeza vetorial. E última, um jogo de futebol tem um tempo de duração de 90 minutos. Então, tempo, a gente já viu anteriormente, ela também é uma grandeza escalar. Então, a alternativa aqui que corresponde corretamente aí seria a letra D, vetorial, escalar. Vetorial, vetorial e escalar. Próxima. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza vetorial. Está aqui a dica, né? Ele já disse as três coisas, né? Então, disse o módulo, a direção horizontal e o sentido, para a direita. Certinho, vetorial, uma grandeza vetorial. Próxima questão. Desprezando-se a força de resistência do ar, a aceleração de queda de um corpo nas proximidades da superfície terrestre é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, um corpo que cai durante 3 segundos a partir do repouso atinge o solo com velocidade igual a v. Após percorrer no ar uma distância h, das grandezas físicas citadas tem natureza vetorial. Qual dessas aqui tem natureza vetorial? Então, o que fica claro para a gente é a aceleração, é a primeira que ele fala, né? A aceleração do veículo, tudo bem? A segunda seria a velocidade do veículo, né? Então, a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele fala que ele atinge uma velocidade igual a v. Isso daqui seria uma grandeza vetorial. E ele fala também da força, né? A força cadê? Eu tenho que achar aqui onde. Após percorrer uma distância... Não, antes. Aqui, a força da resistência do ar, né? Ele colocou aqui também para a gente a força. E força também é uma grandeza vetorial. Tem que dizer para onde que ela está sendo aplicada. No caso da resistência do ar, é sempre contrária ao movimento. Tudo bem? Então, nessas três grandezas seriam as grandezas vetoriais. As demais seriam grandezas escalares. Só fica numa dúvida aqui, que é a questão da distância, tá, pessoal? Distância é uma medida, é um número, tá bom? É um número, a medida entre dois pontos. Essa é a definição de distância. Mas você não precisa dizer para onde está sendo a distância. Diferente de deslocamento, tá? Quando a gente fala de deslocamento, aí a gente tem que lembrar que é o espaço percorrido pelo veículo e isso carece de deixa eu terminar de escrever, não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Olha, ainda mais escrever com o mouse, né? Deslocamento. Então, carece aí de módulo, direção e sentido. Tudo bem? Deslocamento. Para onde ele está indo, né? Se deslocou de 1 km. Para onde? Aí faz sentido a gente falar aí na direção, que seria horizontal vertical, e o sentido aí, né? Talvez norte para o sul, sul para o norte, leste para o oeste, e por aí vai. Muito bem. Senhoras e senhores, foi rapidinho, foi só isso mesmo. Tá? Só para a gente poder relembrar alguns conceitos aí a respeito das grandezas, a gente vai trabalhar com vetores um pouco mais aprofundado na nossa próxima aula. Valeu, obrigadão, tchau, tchau.